Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sobre todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Este é um momento muito precioso para nós, porque como Igreja do Senhor Jesus podemos cultuar, adorar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Estamos felizes porque, apesar desta circunstância que vivemos nestes dias, podemos adorar e bendizer o nome do Senhor pela internet, pela Rádio Evangélica FM. Podemos continuar proclamando o seu amor, podemos continuar proclamando a sua palavra, estudando a sua palavra. Nós louvamos a Deus por este momento tão precioso. A nossa oração é que este culto seja do agrado do Senhor e que você se una a nós nesta adoração. Que você não seja apenas um assistente ou um ouvinte, mas que você de fato preste um culto a Deus, o culto que Ele realmente terá prazer em receber, que você o adore em espírito e em verdade e que todos nós sejamos os adoradores que o Pai está procurando nesta manhã. Vamos dar sequência, portanto, ao nosso culto e convidamos você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus que virá logo em seguida. Vamos fazer a leitura bíblica de Isaías 40, 28 a 31. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o texto que diz assim: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Glória
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento que temos o privilégio de estarmos prestando culto a Ti. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a todos nós, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Senhor, também queremos colocar diante de Ti os pedidos que estão dentro dos nossos corações, que o Senhor possa vir ao encontro de cada um deles, ajudando o teu povo diante das suas necessidades, sendo com cada um, com cada família, com cada lar representado neste momento. Queremos te suplicar, ó Pai, que o Senhor continue nos ajudando, renovando em nós a fé, a esperança, a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Mais uma vez, queremos te dar graças por tudo, por todas as coisas e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio. Que o Senhor continue renovando as nossas forças, que não venhamos, Senhor Deus, a desanimar, a desistir em momento nenhum. Que tenhamos sempre alegria em Te servir. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento de informativo, eu gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, também do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Comprometidos com a saúde da população, comprometidos com a saúde dos membros da nossa igreja, dos congregados da nossa igreja, de todos aqueles que frequentam a nossa igreja. Por isso, justamente, estamos atendendo a este apelo das autoridades e seguindo com as nossas atividades exclusivamente no modo online. Então, gostaríamos de convidar você para unir-se a nós hoje à noite, mais uma vez, pela internet ou pela Rádio Evangélica FM, às 7 horas da noite para o culto da noite. Você é nosso convidado. Também, após o culto da noite, teremos a nossa live de boa noite no perfil da nossa igreja no Instagram. Esteja conosco, portanto, para mais um momento de comunhão, de oração, atualização de informações. Esteja conosco, portanto, após o culto de hoje à noite, no nosso perfil no Instagram. Esta semana, as nossas devocionais continuarão sendo veiculadas pelas nossas redes sociais. Você pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento. E quarta-feira teremos o nosso culto de quarta-feira. Entretanto, fique atento a uma informação muito importante. Normalmente temos começado o nosso culto às 7h30. Entretanto, a partir da próxima quarta-feira, o nosso culto começará às 8 horas, por uma razão muito simples. O nosso culto, a partir de quarta-feira, será também transmitido pela Rádio Evangélica FM. Graças a Deus por isso, por esta grande bênção que o Senhor está concedendo à nossa igreja. Privilégio de poder transmitir o culto de quarta-feira também pela rádio. Sabemos o quanto essa medida será importante para irmãos que, porventura, não tenham acesso à internet nesses dias de pandemia. Então, por conta do horário da Hora do Brasil, de 7 às 8, nós estaremos celebrando o nosso culto a partir das 8 horas, transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pela internet. Esteja atento, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, pessoas do seu relacionamento, para que também estejam ligados, se for necessário, pela Rádio Evangélica FM. Gostaríamos de lembrar que após o culto de quarta-feira, tradicionalmente teremos a nossa live de quarta-feira, a nossa live de boa noite, e nós convidamos você para estar conosco, portanto, nesta live na próxima quarta-feira após o culto. Na sexta-feira, dia 1º de maio, nós teremos normalmente a nossa live. Contaremos com a participação nesta próxima quarta do pastor Valdo Fonseca, da 2ª Igreja Batista de Curitiba. Ele estará conosco, será o nosso convidado desta live de sexta-feira que vem, e você também é nosso convidado a estar conosco, portanto, na próxima sexta-feira em nossa live de sexta-feira. Que Deus
continue sustentando a nossa igreja e nos ajudando a prosseguir a despeito desta circunstância, que nós continuemos seguindo os passos de Jesus como ele merece ser seguido, como precisamos fazê-lo. Que Deus continue nos ajudando neste tempo. Amém. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Neste momento missionário, gostaríamos de compartilhar com os irmãos informações sobre a obra missionária através de um vídeo que os irmãos poderão acompanhar neste momento.
Fiquem atentos e vejam o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, o que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na escola bíblica dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a... Encerrando este momento missionário, gostaríamos de lembrar a todos que a nossa campanha de missões mundiais se estenderá até o próximo dia 30 deste mês, portanto, na próxima quinta-feira. Então, até quinta-feira você poderá enviar a sua oferta para missões através da nossa igreja, depositando nas contas correntes da nossa igreja e enviando o comprovante para o e-mail tesouraria@capunga.org.br. Desta forma, a nossa tesouraria irá identificar a sua oferta e dar o destino necessário. Feche os seus olhos e ore comigo por missões, pela obra missionária no mundo. Pai Celeste, muito obrigado a Deus por este momento inspirativo, missionário, e muito obrigado a Deus porque a Tua palavra está sendo proclamada ao redor do mundo. Nós vivemos dias extremamente difíceis com esta pandemia e certamente Tu estás permitindo esta situação para que o mundo se volte para Ti. E nós Te rogamos, ó Deus, que Tu faças esta grande obra, Senhor, no mundo, nestes dias, nesta geração em que vivemos. Que, ó Deus, pela Tua graça, ó Deus, todos os países da terra se voltem para Ti. Que, ó Deus bendito, todos os países da terra tenham conhecimento do Senhor. Que, ó Deus bendito, a glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. E que assim, ó Deus, pela Tua graça, mais e mais pessoas conheçam a Tua salvação. Abençoa, Pai, os missionários, servos Teus que estão ao redor do mundo pregando o Teu Evangelho. Abençoa a nossa junta de missões mundiais para que continue firme, ó Deus, no propósito de continuar Te servindo e compartilhando a alegria de Jesus. Ó Deus bendito, nós Te rogamos, abençoa-nos neste propósito de continuar orando e contribuindo para esta obra. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Dia, queridos irmãos e irmãs da nossa Igreja Batista da Capunga. É uma alegria podermos estar juntos neste momento de oração, momento de oração de gratidão, quando podemos colocar diante do altar do Senhor os motivos de gratidão que tomam conta, que preenchem os nossos corações. Antes de iniciarmos esse momento, gostaríamos de compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus que inspira-nos para esse instante tão precioso do culto, que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 118, versículos 28 e 29, que diz: Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dentro desse espírito de gratidão ao nosso Deus, gostaríamos de parabenizar os queridos irmãos da nossa igreja que completam mais um ano de vida nesta semana. A relação com esses nomes encontra-se no boletim que os irmãos têm disponível através do nosso site e através do aplicativo da nossa igreja. Os irmãos podem conferir esses nomes nesses dois instrumentos de comunicação. Desejamos a todos um feliz aniversário e que Deus derrame as mais ricas e preciosas bênçãos sobre suas vidas. Também gostaríamos de agradecer a Deus pela vida dos casais da nossa igreja que completam mais um ano de vida matrimonial. Nós desejamos que Deus os abençoe ricamente e que a vida de vocês, o caminhar de vocês, venha a estar sempre contando com a presença do nosso Deus e que Cristo seja a rocha da sua casa, a rocha da sua família. Que Ele os abençoe ricamente. Também dentro desse mesmo espírito de gratidão, gostaríamos de agradecer pela recuperação de alguns irmãos enfermos da nossa igreja. Citamos aqui o nome da irmã Osíris França, que já encontra-se em plena recuperação na sua casa, recebeu alta do hospital nesta semana e, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, encontra-se em plena restauração da sua saúde.
Também agradecemos a Deus a vida de Moisés Filho, que já encontrava-se em casa, e temos acompanhado a evolução do seu quadro de saúde e, graças a Deus, também apresenta melhoras significativas. Devemos continuar orando por esses dois irmãos da nossa igreja e outros irmãos também enfermos e que precisam das nossas orações. Também agradecer ao nosso Deus pela vida daquelas pessoas, não apenas aqui de Pernambuco, mas também do Brasil e do mundo, que foram positivadas pelo Covid-19, mas pela graça, pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus, tiveram a sua saúde restabelecida. Dentre essas pessoas, gostaríamos de citar de maneira muito especial a vida do nosso querido irmão pastor Sócrates Oliveira. As notícias são as melhores possíveis. Por isso estamos aqui agradecendo ao nosso Deus pela recuperação do nosso querido pastor Sócrates. Ele já foram retirados alguns aparelhos, ele já falou com a sua família e nós estamos aqui dando muitas graças a Deus, louvando ao nosso Deus por sua vida e pelo milagre que Deus operou na sua vida. Que Deus continue abençoando a sua recuperação e que em breve ele possa estar novamente trabalhando no comando da direção executiva da Convenção Batista Brasileira. Irmãos, queremos agradecer pela vida dos profissionais da área de saúde, que têm, juntamente com outros profissionais, trabalhado nas áreas consideradas essenciais. Nós agradecemos a Deus a vida de cada um desses profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, motoristas, funcionários dos diversos setores essenciais que estão trabalhando nesse momento para que nós possamos estar em nossas casas em segurança. Oremos por cada uma dessas vidas. Peço também que os irmãos estejam orando por nossa igreja de maneira muito especial, pela vida do pastor Marcos, da sua família, pela vida dos nossos ministros, dos nossos diáconos, dos professores da escola bíblica dominical, os líderes dos pequenos grupos, por nossos irmãos colaboradores, que de uma maneira ou de outra têm se dedicado à nossa igreja nesse momento de isolamento social, para que possamos chegar, adentrar na sua casa, trazendo para os vossos corações uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo e uma mensagem de fé. Continuemos em oração por nossa igreja, lembrando sempre que Capunga é um lugar para viver e servir intensamente. Capunga não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. Oremos por nossa igreja. Dizer aos queridos irmãos que a nossa igreja não tem medido esforços para que a palavra de Deus, a mensagem da salvação, continue a ser propagada por esta igreja através da rádio, através da internet, e queremos dizer-lhes que é a sua oferta, queremos dizer-lhes que é o seu dízimo que tem proporcionado o trabalho da nossa igreja. Lembrando também que as nossas despesas continuam chegando, elas são recorrentes, e nós damos muitas graças a Deus pela vida, pela fidelidade de cada um dos nossos queridos irmãos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento, para que juntos possamos orar ao Senhor, colocando diante dele os motivos de gratidão dos nossos corações, os motivos que aqui foram expostos, e colocarmos diante do Senhor a dedicação das nossas vidas, colocar diante do Senhor o nosso desejo de continuar servindo, continuar adorando ao Senhor através dos dízimos e ofertas. Oremos nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Tu és o nosso Deus, ó Pai. Por isso queremos Te agradecer pela vida dos nossos queridos irmãos aniversariantes. Queremos Te agradecer pela vida dos casais que completam mais um ano de vida conjugal nesta semana. Queremos Te agradecer também, Senhor, pela recuperação da saúde dos irmãos Moisés, filho da irmã Osíris França. Queremos, ó Deus, Te agradecer também pela recuperação de tantos filhos Teus, Senhor, de tantas pessoas aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, que estão se recuperando, Senhor, da infecção do Covid-19, ó Deus. Nós queremos também Te agradecer de maneira muito especial pela vida do nosso querido pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira,
te agradecer pela restauração, Senhor, da sua saúde, te pedir também, Senhor, que tu continues essa obra, esse milagre que tu tens feito, que tu tens operado na vida do teu servo, ó Deus. Queremos também, ó Pai, te agradecer pela vida da nossa igreja, pela forma como a nossa igreja tem chegado, Pai, aos nossos lares, através da rádio, através da internet, através, Senhor, do site, do nosso aplicativo, do nosso boletim. Que bênção, Senhor, que bênção é podermos estar, Senhor, participando desta igreja. Nós te agradecemos por seu pastor Marcos Galdar, te agradecemos por toda a diretoria da nossa igreja, te agradecemos pelo corpo ministerial, corpo diaconal da nossa igreja, os professores, os líderes de pequenos grupos. Te agradecemos, ó Deus, por todos os voluntários da nossa igreja, te agradecemos por todas as pessoas que de maneira direta ou indireta colaboram, ó Pai, com a nossa igreja. De maneira muito especial, queremos também te agradecer pela vida das pessoas que estão trabalhando naquelas áreas essenciais da nossa sociedade, de maneira muito especial os médicos, as enfermeiras, o pessoal da área de saúde e demais serviços essenciais. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que estão trabalhando para que nós possamos estar seguros em nossas casas, Senhor. Queremos também agora, Pai, colocar diante do Teu altar os dízimos e ofertas que o povo de Deus tem trazido, Senhor, de maneira voluntária, de maneira comprometida, com fé e com confiança, Senhor, em Ti. Queremos Te agradecer por cada uma dessas vidas, ó Pai, e Te pedir, ó Deus, que Tu continue a nos dar a sabedoria necessária para administrar, Senhor, esses recursos de maneira tal, Senhor, que a Tua palavra continue a alcançar e a salvar vidas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Neste momento, ó Pai, queremos Te pedir que Tu continues conosco, que Tu continues aceitando, Senhor, o louvor dos nossos corações através de todas as partes deste culto e que Tu venha a falar a nós, aos nossos corações, através da mensagem que nos será trazida nessa manhã. Tudo isso nós Te oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Fazer-me forte.
Meus amados irmãos, nesta manhã, para a nossa reflexão, eu gostaria de retornar ao tema que abordei no domingo passado. Tanto agora pela manhã quanto no culto da noite estaremos estudando mais uma vez este tema, entretanto com duas perspectivas. Agora estaremos no livro de Atos e à noite na carta de Paulo aos Efésios. E gostaria de convidar você então para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, de 42 a 47. Localize esse texto da palavra do Senhor e acompanhe a leitura da sua palavra. Atos 2, 42 a 47 vai descrever exatamente como que a igreja primitiva estava vivendo naqueles dias. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações nesta manhã. Antes de prosseguir e destacar as qualidades dessa igreja que Jesus sonhou edificar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que vem a ser igreja. David Bledson afirma que igreja é um grupo de pessoas regeneradas ao se arrependerem e crerem no Evangelho de Jesus e batizadas por imersão, dentro do contexto batista. Pelo amor a seu Deus e aos outros, elas assumem voluntária e intencionalmente o compromisso de viverem mutuamente em comunidade a fim de cumprir a sua missão. Então, isso é uma conceituação a respeito do que vem a ser igreja. Eu vou compartilhar mais uma vez, pelo menos a primeira parte. Igreja é um grupo de pessoas regeneradas ao se arrependerem e crerem no Evangelho de Jesus e batizadas por imersão para fazerem parte, portanto, do corpo de Cristo, que é a igreja. Para que a igreja existe? Se nós sabemos já o que é a igreja, para que a igreja existe? Bem, dois textos bíblicos podem nos ajudar a encontrar a resposta para essa pergunta. O primeiro texto bíblico está em Mateus capítulo 22, de 36 a 40. Jesus fala sobre os dois grandes mandamentos. Diz o texto: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa foi a pergunta feita a Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, o primeiro mandamento destacado por Jesus é amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Então podemos afirmar que a igreja existe para amar a Deus. Mas o texto continua e diz: e o segundo mandamento semelhante a ele é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a lei e os profetas, aquilo que eles profetizaram, aquilo que eles pregaram durante seus ministérios, está condicionado ao fato de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Amarmos as pessoas. Então a igreja existe para amar a Deus e amar o próximo. Mas temos um outro texto bíblico que nos acrescenta
uma terceira razão de existir para a igreja. Vá comigo a Mateus capítulo 28. Mateus 28, 19 e 20, nós vamos encontrar a grande comissão, a grande ordem deixada pelo Senhor Jesus. Não é uma opção, é uma ordem, uma determinação de Jesus para todos os seus discípulos, para todos os seus seguidores. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então nós encontramos aqui uma terceira razão de existir para a Igreja de Jesus. Na verdade, tudo aquilo que a Igreja faz pode ser enquadrado nessas três responsabilidades da igreja: amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Para que uma igreja existe? Ela existe para amar a Deus. Porque ela ama a Deus, ela adora. Porque ela ama a Deus, ela ora, ela busca a face do Senhor. Porque ela ama o próximo, ela ministra ao próximo com compaixão e graça. Ela se solidariza com as necessidades e carências das pessoas. E justamente porque ela ama o próximo, ela compartilha o amor de Deus. Compartilha o Evangelho de Jesus. E porque ela compartilha o Evangelho de Jesus por amor ao próximo, ela faz discípulos. Ela não apenas se contenta em fazer convertidos, mas faz discípulos. Pessoas que de fato não apenas levantam suas mãos e dão o primeiro passo, mas pessoas que decidem seguir os passos de Jesus, dia a dia em suas vidas. Porque o Senhor afirmou em Lucas capítulo 9, verso 23, texto áureo do discipulado, e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A igreja existe para amar a Deus, para amar o próximo e para fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de Jesus. Bem, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E ele edificou a sua igreja para isso, para amar a Deus, para amar o próximo e para fazer discípulos. A igreja, quando se decide fazer isso, quando decide viver em função daquilo para o que ela fora projetada, criada, certamente ela desfruta de diversas qualidades, diversas características. Quais seriam as características de uma igreja que Jesus sonhou edificar? Vamos voltar a Atos, vamos voltar ao Novo Testamento, vamos voltar aos princípios. Aos princípios. O que mais precisamos fazer hoje, nestes dias, não é inventar a roda, mas é simplesmente voltar aos princípios, voltar aos valores, voltar ao modus operandi do Novo Testamento e entender exatamente o que Jesus espera da sua igreja. E assim tomarmos decisões necessárias para que nós, como igreja, possamos viver exatamente como aqueles primeiros cristãos viveram lá no passado. Olhando para esse texto de Atos capítulo 2, nós vamos aprender algumas características da igreja que Jesus sonhou edificar. Primeiramente, Jesus sonhou edificar uma igreja que perseverasse na doutrina. Jesus sonhou edificar uma igreja que perseverasse na doutrina. Diz o verso 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina, no estudo das Escrituras, no estudo da palavra de Deus. William Barclay
nos lembra que a frase aqui, essa frase significa que eles persistiam em ouvir o ensino dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam com base nas Escrituras. Por isso eles perseveravam nas Escrituras, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os irmãos e irmãs daquela igreja eram aprendizes, tinham corações ensináveis. Certo autor afirmou que nós poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia simplesmente 3.000 alunos no jardim de infância. Como fruto da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, simplesmente 3.000 pessoas se converteram. Estavam todos no jardim de infância, aprendendo a palavra de Deus, com sede de Deus, com fome da palavra do Senhor, e estavam perseverando nas Escrituras. Você tem estudado a palavra, você tem gasto tempo com Deus na sua palavra. Meus amados, nós vivemos hoje, infelizmente, numa geração que muitos têm qualificado como uma geração de analfabetos de Bíblia. Alguém já destacou a geração deste tempo como sendo comparada a um rio muito extenso, muito grande, porém, cujas águas não passam da canela, não passam dos joelhos, não tem profundidade. Não tem profundidade. A igreja de Jesus precisa ter profundidade e terá profundidade quando se dedicar à palavra de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Quanto a isso temos muito a dizer, que coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos no aprender. Será que hoje nós estamos vivendo uma geração lenta em aprender? Embora a esta altura já devessem ser mestres, diz o texto. Hebreus capítulo 5, agora no verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios rudimentares, elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor aqui aos Hebreus está falando a uma geração que, semelhantemente à nossa, já deveria ser adulta, mas se comportava como crianças, infantis. Não tinham condições de receber alimento sólido, só podiam receber leite. A igreja que persevera na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, se alimenta dessa palavra, certamente é uma igreja madura, uma igreja que amadurece e que deixa os princípios rudimentares, elementares para trás. Amados, precisamos estudar a palavra de Deus para crescer, para amadurecer, para deixar as nossas atitudes infantis. Não faz sentido quando os anos passam e nós continuamos os mesmos. Jesus afirmou: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus, certa vez, alertou, portanto, aos seus ouvintes: vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: vocês estão raciocinando errado. E vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Não conhecem as Escrituras. Não sabem como Deus atua. A igreja de Jerusalém se dedicava às Escrituras. Warren Wiersbe diz que os 3.000 novos convertidos precisavam ser instruídos na palavra. Precisavam ser instruídos na palavra de Deus, a fim de crescer
e de se tornar testemunhas fiéis ao Senhor. A igreja primitiva não se ateve a converter as pessoas, também as discipulou, as ensinou na palavra do Senhor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Efésios capítulo 3, ou melhor, Efésios capítulo 4, verso 13, vai nos dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Deus não quer que sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por isso nós precisamos perseverar na doutrina, precisamos perseverar no estudo da palavra de Deus. Atos 17, verso 11, nos fala sobre a igreja de Bereia, que ao ouvir tudo aquilo que Paulo dizia, examinava se aquilo que ele dizia estava de acordo com as Escrituras. Diz o texto, Atos 17, verso 11, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Hoje nós ouvimos muitas coisas, temos a oportunidade de ouvir muitas palavras, através da internet, através da rádio, de todos os meios de comunicação, televisão também. Meu irmão, examine essas palavras à luz da Escritura. Confronte essas palavras que você ouve com as Escrituras, com a palavra de Deus. Faça como os bereanos fizeram. E examine tudo que você ouvir. Paulo disse que nós devemos examinar tudo e reter somente o que for bom. Somente aquilo que estiver de acordo com as Escrituras, somente aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Tudo que chegar às suas mãos, examine, confronte com a palavra de Deus, retenha só aquilo que estiver de acordo com a palavra do Senhor. Por isso precisamos de uma igreja firmada na verdade, que não se deixe levar pelos ventos de doutrina deste tempo em que vivamos. Precisamos ser uma igreja que conheça e, sobretudo, viva esta palavra no seu dia a dia, na sua vida diária. Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra. O ouvinte aqui é semelhante ao aluno ouvinte, que vai à escola, assiste a aula, mas não tem qualquer compromisso com o professor, não tem qualquer compromisso com a escola, não tem qualquer compromisso com aqueles que estão ao seu redor. Ele simplesmente entra na sala de aula, assiste a aula, anota ou não anota, não precisa fazer prova, ele é um aluno ouvinte. Deus não quer que nós sejamos ouvintes, meros ouvintes, mas sim cumpridores da palavra, praticantes desta palavra. Nós vamos perseverar na Escritura quando não apenas conhecermos a Escritura, mas vivermos de acordo com essa palavra, que precisa ser o nosso norte, precisa ser o nosso guia e precisa dirigir os nossos passos. A igreja perseverava na Escritura, perseverava na palavra de Deus. É interessante perceber que eles não perseveravam na tradição dos apóstolos, mas na pregação dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Jesus disse que as pessoas da sua época invalidavam as Escrituras por causa da tradição. Está lá em Mateus capítulo 15, verso 6. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nós não podemos invalidar a palavra de Deus por motivo algum. Meus amados, somente uma igreja que estuda a palavra pode suportar o crescimento numérico com qualidade e sem desvio doutrinário. Somente uma igreja que estuda a palavra pode manter-se equilibrada diante de tantos ventos de doutrina que sopram sobre nós nesses dias. Precisamos buscar a nossa nutrição espiritual
pela palavra. Caso contrário, o avivamento não sustenta, não se mantém, não se sustenta. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe avivamento que não nos leve a um aprofundamento nas Escrituras e a uma perseverança na palavra de Deus. Que Deus nos dê fome da palavra. Amós capítulo 8, verso 11 nos diz que dias virão, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Que nós tenhamos esta fome, que nós tenhamos esse desejo cada vez mais ardente, mais forte nos nossos corações, pela palavra do Senhor. Em segundo lugar, Jesus sonhou edificar uma igreja que andasse de joelhos. Uma igreja que perseverasse não apenas na doutrina, mas perseverasse também na oração. Perseverasse na oração. Meus amados, aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças e que não tinham necessidade de fazê-lo. Sempre falavam com Deus antes de falar com os homens. Sempre falavam com Deus antes de falar com as pessoas. Sempre iam a Deus antes de sair para o mundo. Podiam enfrentar os problemas da vida porque primeiro se encontravam com Deus. Eu gostaria de conclamar os irmãos a orarmos, a levantarmos um clamor a Deus e a levarmos a nossa vida de oração a sério. Se queremos que esta igreja seja relevante e faça diferença de fato neste tempo em que vivemos, nós precisaremos caminhar de joelhos. Nós precisaremos caminhar na base da oração. A oração faz parte da sua agenda, meu irmão. Quanto tempo de fato você tem gasto com Deus em oração? Como vimos na quarta-feira passada, você tem escolhido a melhor parte, que é estar com o Mestre, que é buscar a direção do Mestre para a sua vida. Rick Mutial, certa vez, usou uma frase muito interessante. Ele disse que deixar de orar é muito perigoso. Deixar de orar é perigoso. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus. Porque nós simplesmente não perguntamos a Deus o que devemos fazer. Deixar de orar é perigoso. Se nós não orarmos antes de tomar decisões, é possível que amanhã nós tenhamos que orar pedindo a Deus misericórdia. Porque não buscamos a sua face, porque não clamamos a Ele. Por isso deixar de orar é tão perigoso. É perigoso para a nossa vida pessoal, é perigoso para o casamento, que não consegue se sustentar sem oração, sem a total dependência de Deus. É perigoso para uma família, para manter uma família. É perigoso. É perigoso para uma igreja. A igreja só consegue se manter de joelhos, orando, clamando ao Senhor. Diz o texto que eles perseveravam nas orações. Em Atos capítulo 4 vamos encontrar a igreja orando mais uma vez. E depois da sua oração, o lugar onde eles estavam tremeu. Em Atos capítulo 12 vamos encontrar a igreja orando porque Pedro estava preso. E Deus ouve a oração da igreja e liberta Pedro daquela prisão de uma maneira miraculosa, tremenda. É quando dobramos os joelhos que o Senhor faz a obra e remove os obstáculos, remove as barreiras. Assim como Deus tirou Pedro da prisão e das mãos de Herodes, daquela maneira milagrosa, Ele tem poder ainda hoje para tirar todo aquele impedimento que possa existir à pregação do seu Evangelho. Ele tem poder para remover todas as barreiras que tivermos à nossa frente para pregar o seu Evangelho. Ele tem poder para mudar esse estado de caos em que o mundo vive e fazer uma obra tremenda. Isso acontecerá na medida em que dobrarmos os nossos joelhos. Um grande ministério
de uma igreja se faz com muita oração, se faz com um povo que dobra os seus joelhos, que pede, busca, bate a porta, pedindo direção, pedindo orientação ao Senhor. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus nos encoraja no seu Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Precisamos bater a porta da sala do trono de Deus para buscar a cura para tanta gente que está doente nesses dias de pandemia. Precisamos buscar e bater a porta do trono, da sala do trono de Deus, para clamar a Deus por um tratamento que resolva a situação de tanta gente que está morrendo hoje nos hospitais. Precisamos clamar a Deus, caminhar de joelhos na dependência do Senhor. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, decida orar e decida levar o seu tempo com Deus a sério. Em terceiro lugar, Jesus sonhou edificar uma igreja que perseverasse não apenas na doutrina, não apenas na oração, mas também perseverasse na comunhão. Na comunhão. Acompanhe comigo Atos 2, 42 vai dizer, o verso 42 nos diz: na comunhão, perseveravam na comunhão e no partir do pão. O verso 44 vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo. Como precisamos dessa comunhão em nossos dias? Como precisamos dessa comunhão? Voltando a Efésios capítulo 4, verso 3, Paulo fala sobre a unidade do Espírito, a unidade provocada pelo Espírito, que nós devemos nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade é do Espírito, essa comunhão é produzida pelo Espírito, não é produzida por um pastor ou por um líder da igreja. A comunhão é uma obra feita pelo Espírito de Deus e começa dentro do nosso coração. Só o Espírito pode limpar um coração, só o Espírito pode arrancar do coração o ódio, a amargura, os ressentimentos. Só o Espírito pode promover a reconciliação e o perdão. Como é que podemos perseverar na comunhão? Quais são as barreiras que normalmente o inimigo constrói entre as pessoas, as quais enfraquecem os relacionamentos e minam a comunhão da igreja? Eu creio, meus irmãos, que a principal questão está justamente no nosso falar, pois um dos maiores inimigos da comunhão que nós conhecemos é simplesmente a língua. A língua. Paulo afirma em Efésios 4, você pode abrir a sua Bíblia, Efésios 4, 25 a 27, vai nos dizer o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros, somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O verso 29 vai dizer: nenhuma palavra torpe, estragada, apodrecida, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se e mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que palavra preciosa para nós! Que palavra preciosa! Precisamos nos lembrar que daremos conta, prestaremos conta de toda palavra fútil que proferirmos.
Jesus disse que no dia do juízo teremos que dar conta de toda palavra fútil que tivermos proferido. Por isso precisamos ficar atentos, no sentido de não dar lugar ao diabo. O apóstolo Pedro disse: estejam alertas e vigiem. Ou seja, no nosso contexto aqui, vigiem os lábios. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. É interessante que a língua hoje parece que ganhou configurações diferentes. Ela ganhou dedos, ela ganhou teclados. E ela se manifesta hoje através da internet, ela se manifesta hoje das redes sociais. E quantas pessoas estão se ferindo, estão se machucando umas às outras através das redes sociais. Vigiem, estejam alertas. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando brechas, procurando oportunidade para entrar e fazer os seus estragos nos relacionamentos, para quebrar a comunhão. Os crentes daquela igreja de Jerusalém perseveravam não apenas na doutrina, não apenas na oração, mas perseveravam na comunhão. Precisamos nos unir em torno da missão de Deus para nós. Precisamos nos unir em torno do serviço ao Senhor. Precisamos nos unir para ganhar os perdidos para Cristo. Nessa pandemia, quantas pessoas estão indo para a eternidade sem Jesus? Quantas e quantas pessoas estão indo para o inferno porque não conheceram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? E nós precisamos chegar às pessoas antes disso, antes que elas partam para a eternidade sem Deus. Precisamos compartilhar, precisamos nos unir para compartilhar o Evangelho e para dizer que há esperança, que há vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que os cristãos que lemos aqui no livro de Atos não se contentavam em se encontrar apenas uma vez por semana para um culto habitual. Encontravam-se diariamente, cuidavam uns dos outros diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as Escrituras diariamente, cresciam em número diariamente. A fé cristã é uma realidade diária, não uma rotina semanal. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia. O Evangelho é para todos os dias. A comunhão precisa ser diária. Isso porque o Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles, o seu poder de ressurreição operava na vida deles por meio do Espírito. Eles se uniam para comer juntos, para fazer refeições. Assim que essa quarentena acabar, eu quero encorajar você a convidar uma família para ir até a sua casa e vocês fazerem juntos uma refeição. Convide uma família da igreja, ou uma família de um vizinho que ainda não conhece Jesus. Convide uma outra família para ir até a sua casa, tomar um café da manhã, ou um café à tarde, ou uma refeição. Mas faça isso em nome de Jesus. A nossa oração é para que Deus nos conceda a bênção de sermos uma igreja em que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo amor fraternal. Amor que anima, amor que ajuda, que aconselha, que orienta, amor que capacita para o exercício equilibrado e bíblico da disciplina cristã. Que nós sejamos uma igreja hospital, uma comunidade terapêutica, na qual os feridos de alma sejam curados, os cativos e oprimidos sejam libertos, uma igreja em que crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos andam de mãos dadas, andam em harmonia, convivem harmoniosamente, cumprindo cada um com alegria a sua responsabilidade para o crescimento do reino de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, disse o Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude neste propósito. Que o Senhor nos ajude a vivermos e a perseverarmos em comunhão.
Mas a palavra de Deus ainda nos diz que aqueles crentes dedicavam-se uns aos outros, dedicavam atenção em favor das pessoas e do reino de Deus. Vá comigo ao verso 45. O verso 45 nos diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A perseverança na comunhão fazia a igreja se preocupar com as necessidades das pessoas. Havia uma preocupação com os necessitados. E louvo a Deus por encontrar essa mesma preocupação em nossa igreja. Louvo a Deus por tantos irmãos que atenderam ao nosso apelo e enviaram ofertas para distribuição de cestas básicas. Graças a Deus por isso. Aqueles cristãos eram cristãos generosos, uns com os outros e com o reino de Deus. Eles colocavam seus bens a serviço do reino de Deus. Eles entendiam que tudo é do Senhor e pertence ao Senhor. Certo autor afirmou que aquela era uma igreja que compartilhava. Aqueles primeiros cristãos tinham um intenso sentimento de responsabilidade um pelo outro. Não havia necessitados naquela igreja. Devemos estar sensíveis às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, as necessidades das pessoas não são apenas financeiras. O que mais as pessoas precisam hoje simplesmente é de Jesus. Portanto, compartilhe Jesus, compartilhe o Cristo que está dentro de você e que certamente fará toda a diferença na vida das pessoas. Compartilhe a experiência que você teve com Jesus. Compartilhe uma palavra de paz e de esperança em Jesus com as pessoas que estiverem ao seu redor. Compartilhe uma palavra de encorajamento em meio à aflição e ao medo que tanto tem assolado as pessoas nestes dias. Em quinto lugar, Jesus sonhou edificar uma igreja que tivesse temor a Deus. Que tivesse o temor de Deus. Diz o texto aqui no verso 43, Atos 2:43, que em cada alma havia temor. Certo autor afirmou que em cada alma havia temor, e isso parece incluir tanto cristãos como não cristãos. Deus havia visitado a cidade de Jerusalém, estava no meio deles e eles sabiam disso. Curvavam-se diante dele com humildade, maravilhados. O temor é produzido pelo reconhecimento da presença de Deus. Quando reconhecemos que estamos na presença de Deus, as nossas atitudes são outras. Quando nós reconhecemos que estamos na presença de Deus, pensamos antes de falar, pensamos antes de fazer e de agir e de reagir, porque estamos na presença de Deus. Quando reconhecemos que tudo aquilo que fazemos, pensamos, sonhamos, sentimos está diante de Deus, as nossas atitudes são outras. 2 Coríntios 2, verso 17, Paulo vai dizer que em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Ele tinha consciência de que estava falando na presença de Deus. Nós precisamos ter consciência de que estamos na presença do Senhor e da sua presença jamais sairemos. A pessoa que reconhece a presença de Deus certamente pensa antes de agir. O temor era provocado por uma nítida compreensão da presença de Deus. Isso porque o compromisso daqueles irmãos deixou de ser apenas com os pastores e líderes daquela igreja. O compromisso daqueles irmãos era um compromisso com Deus. Eles tinham consciência de que estavam diante de Deus. Temer a Deus não é andar com medo de Deus, mas andar com respeito ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo conhece. O Deus que conhece as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os desejos mais profundos do nosso coração. Por isso não basta fazer coisas para Deus se não temos uma motivação honesta e sincera diante de Deus. Uma das características marcantes dos avivamentos da história do cristianismo sempre foi o temor a Deus. As pessoas temiam a Deus. Tinham respeito por Deus, porque tinham a consciência aflorada de que estavam na presença do eterno Deus.
Pedro nos diz que se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. 1 de Pedro 1, verso 17. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Um outro sonho de Jesus em relação à igreja. Jesus sonhou com uma igreja que fosse um sinal para o reino de Deus. Jesus sonhou com uma igreja que fosse um sinal para o reino de Deus. Diz o verso 43 que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A primeira igreja foi um sinal de Deus para a sua geração. As pessoas viam sinais da ação de Deus na vida dos crentes. Não apenas milagres que aconteciam, e como acontecem ainda hoje, graças a Deus, mas viam sinais de mudança, sinais de transformação na vida daqueles crentes. Como igreja, nós precisamos ser um sinal do reino de Deus para o mundo. Quais são os sinais que Deus opera ou deseja operar em nosso meio? O sinal da comunhão, o sinal da consagração, o sinal da santificação, o sinal do compromisso com Deus e com a sua palavra, o sinal de um caráter transformado e parecido com o de Jesus. Esses são sinais do reino, são sinais de que o reino de Deus chegou, que Deus ouviu a nossa oração. Venha o teu reino, Deus. São sinais do reino de Deus que precisam estar presentes na sua igreja, que Jesus sonhou edificar. Jesus também sonhou com uma igreja que caísse na graça do povo. Uma igreja que irradiasse simpatia para com as pessoas. Diz o texto que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, que a igreja havia caído na graça do povo. Cair na graça do povo é cair na simpatia do povo. Era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida pelos outros. A igreja primitiva era formada por gente atrativa, gente que atraía os outros a Jesus. A igreja conquistava as pessoas com a sua simpatia, com a sua comunhão, com o seu carinho. A igreja precisa ser um lugar de abrigo para os feridos. A igreja precisa cair na graça do povo. Era assim que ela conquistava as pessoas. Era assim que as pessoas se sentiam bem no meio da igreja. E é assim que as pessoas vão se sentir bem entre nós. É assim que elas serão atraídas a Jesus e ao seu evangelho e também ao nosso convívio. A igreja caiu na graça e na simpatia do povo. É interessante perceber que nós caímos na graça do povo quando estamos no meio do povo. Não quando nós nos isolamos do povo, não quando nós nos afastamos do povo. A igreja caía na graça do povo porque estava no meio do povo. Caímos na graça do povo também quando vivemos o evangelho de Jesus e as pessoas conseguem ver o que Jesus está fazendo em nós. Conseguem perceber as transformações que Jesus está operando na nossa vida. Impressionamos as pessoas, sim, com o nosso estilo de vida e com a transformação que Jesus opera em nós. Mais do que qualquer outra coisa, é isso que impressiona as pessoas, é isso que chama a atenção das pessoas. Impressionamos as pessoas quando elas conseguem ver Jesus em nós, quando elas conseguem ver transformação de vida em nós. Mas, em último lugar, Jesus sonhou com uma igreja onde houvesse salvação. Diz o texto que dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Podemos aprender aqui 3 lições vitais sobre a evangelização na igreja local com esses primeiros crentes de Jerusalém. Primeiro, foi o Senhor, ou seja, Jesus, quem fez. O Senhor acrescentava.
Sem dúvida, ele o fez através da pregação dos apóstolos, do testemunho dos membros daquela igreja, do amor impressionante na vida comunitária daqueles irmãos e do exemplo de todos, pois estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Em segundo, Jesus fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. Ele não acrescentou à igreja as pessoas sem salvá-las. Guarde essa expressão. Ele não as acrescentou à igreja sem salvá-las antes. Por quê? Porque no começo do cristianismo não havia cristãos nominais, mas também não havia cristãos solitários. Porque Jesus os salvou e os acrescentou à igreja. Da mesma forma, hoje não deve haver cristão solitário que não esteja ligado a uma igreja, que não esteja servindo numa igreja, em comunhão com uma igreja. Salvação e participação na igreja andavam juntas e continuam andando e precisam continuar andando. E terceiro, o Senhor acrescentava pessoas dia a dia, porque a igreja vivia o evangelho diariamente. A evangelização não era uma atividade ocasional ou esporádica na igreja primitiva. Eles não organizavam campanhas quinquenais, decenais. Não, o culto deles era diário e assim também o testemunho deles era diário. O louvor e a proclamação eram um transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Eles buscavam as pessoas de fora continuamente e então os convertidos eram acrescentados continuamente à igreja. Precisamos recobrar essa expectativa de crescimento constante e ininterrupto da igreja. Não precisamos esperar como os 120 primeiros discípulos pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e nunca deixou a igreja e nunca deixará a igreja. Estará conosco até a volta de Jesus. Nossa responsabilidade é nos humilharmos diante da sua autoridade soberana, decididos a não apagá-lo, mas a dar-lhe total liberdade para nos usar como ele quer nos usar para a proclamação de Jesus às pessoas que precisam conhecê-lo. Então a nossa igreja irá manifestar as marcas da presença do Espírito de Deus e será, sem dúvida, a igreja que Jesus sonhou edificar. Creio que estas não são todas, mas certamente são algumas características da igreja que Jesus sonhou edificar. Essas marcas fazem parte da nossa identidade cristã. Se elas não existirem em nós, em nosso meio, será muito difícil o mundo nos reconhecer como igreja de Cristo e Cristo nos reconhecer como a sua noiva. Mas a respeito disso nós vamos falar hoje à noite. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ainda hoje ele está empenhado em edificar a sua igreja, realizando a sua obra em nós e através de nós. A minha oração é que ele consiga fazer isso em nosso meio. A minha oração é que toda resistência à sua obra em nós seja quebrada e que o nosso Senhor seja glorificado em nossas vidas e em nossa igreja. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Seus passos seguros nos dão
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus e gostaríamos de agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, convidando-os para estarmos juntos hoje à noite às 19 horas para mais um tempo de culto e de adoração ao Senhor nosso Deus. Após o culto teremos a nossa live de boa noite no perfil da nossa igreja no Instagram. Fique atento, fique ligado e esteja conosco mais uma vez neste dia em louvor e adoração ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos ao Senhor e buscarmos a sua face mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, pedimos, ó Deus, ajuda-nos a ser a igreja que Jesus sonhou edificar. Que Tu encontres, ó Deus, em nós todas as qualidades que Tu sonhaste, ó Deus, para a Tua igreja. Que sejamos, ó Deus bendito, essa igreja que persevera na doutrina, que persevera na oração, que persevera na comunhão, que se preocupa com as necessidades das pessoas, essa igreja que teme o Senhor, que respeita o Senhor, porque entende que vive na Tua santa presença todos os dias da sua vida. Essa igreja, ó Deus, que é um sinal do Teu reino para o mundo. Essa igreja que cai na graça do povo, porque conquista o povo com a sua simpatia e atrai as pessoas para Jesus. Ó Deus, essa igreja onde há salvação, onde as pessoas encontram Jesus e encontram esperança para suas vidas na pessoa de Jesus. Ó Senhor, que nós sejamos esta igreja que Jesus sonhou edificar. Faz esta obra a partir de cada um de nós, membros e congregados desta igreja, para que, de fato, Pai, possamos ser essa igreja que Tu queres que sejamos. Nós Te rogamos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o Seu povo, espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, concedendo especialmente um domingo muito abençoado na sua presença. Amém.